A Experiência Psicodélica, um manual baseado no livro tibetano dos mortos. Por Timothy Leary, Ph.D., Ralph Metzner, Ph.D., e Richard Alpert, Ph.D. Introdução geral. Uma experiência psicodélica é uma jornada a novos reinos da consciência. A abrangência e o conteúdo da experiência são ilimitados, mas suas características são a transcendência de conceitos verbais, das dimensões de espaço-tempo e do ego ou identidade. Tais experiências de consciência expandida podem ocorrer de diversas formas: privação sensorial, exercícios de yoga, meditação disciplinada, êxtases religiosos ou estéticos, ou espontaneamente. Mais recentemente elas se tornaram disponíveis para qualquer um mediante a ingestão de drogas psicodélicas como LSD, psilocibina, mescalina, DMT, etc. Obviamente, a droga não produz a experiência transcendental. Ela apenas age como uma chave química, ela abre a mente, liberta o sistema nervoso de seus padrões e estruturas ordinários. A natureza da experiência depende quase inteiramente do arranjo e do cenário. Arranjo refere-se à preparação do indivíduo, inclusive de sua estrutura de personalidade e do seu humor no momento. Cenário é o elemento físico, o clima, a atmosfera do ambiente, o social, sentimentos das pessoas presentes, e cultural, visões predominantes sobre aquilo que é real. É por esta razão que manuais ou guias são necessários. Sua proposta é fazer com que a pessoa seja capaz de entender as novas realidades da consciência expandida, servir como mapas rodoviários das novas zonas interiores que a ciência moderna tornou acessíveis. Diferentes exploradores produzem mapas diferentes. Outros manuais estão para ser escritos segundo modelos diferentes, científicos, estéticos, terapêuticos. O modelo tibetano, no qual este manual é baseado, visa ensinar a pessoa a direcionar e controlar a consciência de modo a alcançar o nível de entendimento diversamente chamado de liberação, iluminação ou esclarecimento. Se o manual for lido várias vezes antes de uma sessão, e se uma pessoa de confiança estiver lá para lembrar e refrescar a memória do viajante durante a experiência, a consciência será libertada dos jogos que constituem a personalidade e das alucinações positivas-negativas que frequentemente acompanham os estados de consciência expandida. O livro tibetano dos mortos é chamado em sua língua própria de Bardo Thodol, que significa libertação pela audição no plano pós-morte. O livro realça que a consciência livre precisa apenas ouvir e lembrar-se dos ensinamentos de forma a ser libertada. O livro tibetano dos mortos é aparentemente um livro descrevendo as experiências esperadas no momento da morte, durante um período intermediário de 49, 7 vezes 7, dias, e durante o renascimento numa outra estrutura corpórea. Esta, entretanto, é apenas a armação esotérica que os budistas tibetanos usaram para encobrir seus ensinamentos místicos. A linguagem e o simbolismo dos rituais de morte do Bon, a religião tradicional do Tibete pré-budista, foram habilmente misturados com conceitos budistas. O significado esotérico, como foi interpretado neste manual, é que é a morte e o renascimento que são descritos, mas não do corpo. Lama Govinda indica isso claramente em sua introdução quando escreve: é um livro para os vivos tanto quanto para os mortos. O significado esotérico do livro é geralmente oculto sob várias camadas de simbolismo. Não é para o leitor médio. É para ser entendido apenas por aquele que tiver sido iniciado por um guru nas doutrinas budistas, na experiência pré-mortem, morte e renascimento. Essas doutrinas têm sido mantidas em segredo por muitos séculos. Na tradução como um texto esotérico, portanto, existem dois passos: 1. A tradução do texto original para o inglês, e 2. A interpretação prática do texto para seus usos. Ao publicar esta interpretação prática para o uso em sessões de drogas psicodélicas, estamos em certo sentido rompendo com a tradição de segredo e assim contrariando os ensinamentos dos lamas. Entretanto, este passo é justificado, já que o manual não será entendido por alguém que não tenha tido uma experiência de expansão da consciência e também porque há sinais de que os próprios lamas, depois de sua recente diáspora, desejam estender seus ensinamentos a um público mais amplo. Seguindo o modelo tibetano, distinguimos 3 fases da experiência psicodélica. O primeiro período, Shikai Bardo, é o da transcendência completa além das palavras, além do espaço-tempo, além do self. Não há visões, nem sentido do self, nem pensamentos. Há apenas consciência pura e liberdade extasiante de quaisquer envolvimentos com jogos e biológicos. Jogos são sequências comportamentais definidas por papéis, regras, rituais, objetivos, estratégias, valores, linguagem, lugares característicos no espaço-tempo e padrões característicos de movimento. Qualquer comportamento que não tenha estes 9 fatores é um não-jogo,
Isto inclui reflexos fisiológicos, ações espontâneas e consciência transcendente. O segundo grande período envolve o self, ou o jogo realidade exterior, Shonid Bardo, numa claridade aguda ou na forma de alucinações, aparições kármicas. O período final, Sidpa Bardo, envolve o retorno ao jogo realidade rotineiro e ao self. Para a maioria das pessoas o segundo estágio, estético ou alucinatório, é o mais longo. Para os iniciados, o primeiro estágio de iluminação dura mais. Para os despreparados, os EAV Game Players, aqueles que se agarram angustiadamente a seus egos, e para aqueles que tomam a droga num cenário não apropriado, a luta para voltar à realidade começa cedo e normalmente dura até o fim da sessão. Palavras são estáticas, enquanto que a experiência psicodélica é fluida e mutável. Normalmente a consciência do sujeito salta de um para outro desses três níveis com oscilações rápidas. Uma proposta deste manual é habilitar a pessoa a recuperar a transcendência do primeiro bardo e evitar a permanência prolongada nos padrões alucinógenos ou de jogos ego-dominados. As confianças e crenças básicas. Você deve estar disposto a aceitar a possibilidade de que haja uma extensão ilimitada da consciência para a qual não temos palavras no momento, que a consciência possa se expandir para além do seu ego, seu self, sua identidade familiar, além das diferenças que normalmente separam as pessoas umas das outras e do mundo em torno delas. Você deve lembrar-se de que, através da história humana, milhões fizeram essa viagem. Uns poucos, a quem chamamos místicos, santos ou budas, fizeram com que essa experiência durasse e comunicaram-na aos seus seguidores. Você deve lembrar-se, também, de que a experiência é segura. Na pior das hipóteses, você sairá da experiência como a mesma pessoa que entrou, e que todos os males que você teme são produtos desnecessários de sua mente. Se você experimentar o paraíso ou o inferno, lembre-se de que é sua mente que os está criando. Evite agarrar-se a um ou fugir do outro. Evite impor o jogo do ego à experiência. Você deve tentar manter a fé e a confiança no potencial do seu próprio cérebro e processo vital de bilhões de anos de idade. Com o seu ego atrás de você, o cérebro pode se complicar. Tente lembrar-se de um amigo de confiança ou de uma pessoa respeitada cujo nome sirva como guia e protetor. Confie em sua divindade. Confie em seu cérebro. Confie em seus companheiros. Em dúvida, desligue sua mente, relaxe, vá boiando rio abaixo. Depois de ler este guia, a pessoa preparada deve ser capaz, logo no início da experiência, de se mover diretamente ao estado de êxtase de não-jogos e à revelação profunda. Mas se você não estiver preparado, ou se há jogos em volta de você distraí-lo, você se verá caindo. Se isto acontecer, as instruções na parte 4 devem ajudá-lo a recuperar e manter o estado de libertação. Libertação neste contexto não implica necessariamente, especialmente no caso o indivíduo médio, a libertação do nirvana, mas principalmente a libertação do fluxo vital do ego, de tal modo a fornecer a maior consciência possível e consequentemente um bom renascimento. Mesmo para a pessoa experiente e eficiente, o mesmo processo esotérico de transferência de leitores interessados numa discussão mais detalhada do processo de transferência, pode ser, de acordo com os lamas, assim utilizado para prevenir uma quebra do fluxo da corrente de consciência, do momento da ego-perda ao momento do renascimento consciente, 8 horas depois. De acordo com a tradução feita pelo falecido Lama Kazi Davasandup, de um antigo manuscrito tibetano contendo indicações práticas para os estados de ego-perda, a habilidade para manter um êxtase de não-jogos durante toda a experiência é possuída apenas por pessoas treinadas em concentração mental, a tal grau de proficiência que sejam capazes de controlar todas as funções mentais e ignorar as distrações do mundo exterior. Evans Wentz, p. 86, Note 2. Este manual é dividido em 4 partes. A primeira parte é introdutória. A segunda é uma descrição passo a passo de uma experiência psicodélica baseada diretamente no livro tibetano dos mortos. A terceira parte contém sugestões práticas de como preparar e conduzir uma sessão psicodélica. A quarta parte contém passagens instrutivas adaptadas do Bardo Todol, que podem ser lidas ao viajante durante a sessão, para facilitar o movimento da consciência. No restante desta sessão introdutória, veremos 3 comentários sobre o livro tibetano dos mortos, publicados na edição de Evans Wentz. São a introdução pelo próprio Evans Wentz, o distinto tradutor e editor de 4 tratados sobre misticismo tibetano, o comentário de Carl Jung, o psicanalista suíço, e pelo Lama Govinda, um iniciado numa das principais ordens budistas do Tibete.